Olá! Este é um vídeo explicativo sobre a área de competências-chave cultura, língua e comunicação, uma parte fundamental do seu processo de RVCC. Ao longo deste vídeo, vamos usar exemplos práticos para o ajudar a entender como demonstrar as suas competências nesta unidade, usando as suas experiências de vida para construir o seu portfólio. A área de Cultura, Língua e Comunicação, CLC, é uma das 3 áreas principais do referencial de competências-chave do RVCC, juntamente com a cidadania e profissionalidade e a sociedade, tecnologia e ciência. Esta área é fundamental para reconhecer as suas capacidades de interação, expressão e compreensão do mundo através da cultura e da comunicação. A CLC é composta por 7 unidades de competência, que são equipamentos e sistemas técnicos, que vamos aprofundar, ambiente e sustentabilidade, saúde, gestão e economia, tecnologias de informação e comunicação, urbanismo e mobilidade e saberes fundamentais. Todas as UC dividem-se em 4 domínios de referência DR, que ajudam a organizar a sua reflexão e escrita, abordando a mesma competência em diferentes contextos da sua vida. DR1 – Privado. A sua vida pessoal e familiar. DR2 – Profissional. O seu contexto de trabalho. DR3 – Institucional. A sua interação com organizações e serviços. DR4 – Macroestrutural. Questões mais amplas a nível global ou social. A sua tarefa, no portfólio, é mostrar como as suas experiências de vida nestes domínios se relacionam com a cultura, a língua e a comunicação. O segredo é refletir e não apenas descrever. Não diga só, usei isto, explique o que aprendeu e como isso se aplica. No caso da UC Equipamentos e Sistemas Técnicos, por exemplo, a abordagem na CLC foca-se na influência cultural e comunicacional desses equipamentos, o que a distingue da abordagem mais técnica na área STC. Lembre-se que o seu portfólio é a peça central do processo. É nele que, através de histórias reais e reflexões, os formadores vão identificar os indícios das competências que está a trabalhar. Vamos aprofundar a unidade de Competência Equipamentos e Sistemas Técnicos, EST, sob a perspectiva da área Cultura, Língua e Comunicação. Nesta unidade, a reflexão não é sobre o funcionamento técnico, mas sobre como os equipamentos moldam a nossa cultura e comunicação. O seu objetivo é demonstrar a sua capacidade de usar a tecnologia para aceder à cultura e à informação. A UC Equipamentos e Sistemas Técnicos está dividida em 4 domínios de referência. Vamos explorar cada um deles. DR1 – Privado. Equipamentos domésticos. Aqui, o foco é em como lida com equipamentos no seu dia-a-dia, em casa. A competência é usar a tecnologia para aceder à cultura e informação. Como abordar no portfólio. Descreva as características e funcionalidades de um equipamento que usa, como um smartphone, por exemplo, e o seu impacto na organização do seu cotidiano. Conte como usou um tablet para ler livros digitais, ver filmes ou fazer visitas virtuais a museus. Explique as vantagens e desvantagens de usar estes equipamentos para aceder à cultura e informação. Será que o excesso de uso pode afastar as pessoas do contacto físico ou espalhar notícias falsas? Qual a diferença para a STC? Enquanto na CLC o foco é na dimensão criativa e comunicacional, como por exemplo ler um livro digital ou visitar um museu virtual, na STC a abordagem seria sobre aspectos como a eficiência energética de um eletrodoméstico ou os princípios científicos por trás do seu funcionamento. DR2 – Profissional. Equipamentos profissionais. Neste domínio, abordamos como utiliza equipamentos no seu trabalho. O foco não é na produtividade, mas em como a tecnologia contribuiu para a comunicação e o uso da língua na sua profissão. Como abordar no portfólio. Descreva um equipamento que utiliza no seu trabalho e como ele facilitou a comunicação com colegas, por exemplo, através de e-mails ou videoconferências. Apresente um print de um e-mail profissional e reflita sobre a importância da forma como escreve e se expressa. Explique como a tecnologia facilitou a comunicação na sua profissão, mas também quais as suas desvantagens. Como a sua qualificação e o uso de tecnologia influenciam a sua posição hierárquica no trabalho.
Diferença para a STC. A perspectiva STC consideraria como o uso de maquinaria pode influenciar as qualificações dos trabalhadores ou a matemática envolvida no rendimento de um motor. DR3 Institucional. Utilizadores, consumidores e reclamações. Aqui, a sua capacidade de interagir com instituições e serviços usando os seus conhecimentos sobre equipamentos é o que interessa. O foco é na comunicação com as instituições e na inovação cultural. Como abordar no portfólio? Apresente um exemplo de uma reclamação, sugestão ou elogio que tenha feito, por carta ou online, sobre um equipamento ou serviço cultural. Reflita sobre as potencialidades de inovações como plataformas musicais, museus virtuais ou e-books. Explique como a inovação nestes equipamentos o ajudou a aceder a bens culturais e como utilizou a comunicação para resolver uma situação ou reconhecer um bom serviço. Diferença para a STC. Na STC, esta mesma OC exploraria como os modelos matemáticos podem ser usados para defender os direitos dos consumidores ou a fiabilidade técnica de produtos e serviços. DR4 Macroestrutural. Transformações e evoluções técnicas. Por fim, neste domínio, olhamos para as grandes transformações técnicas e como elas moldam o nosso acesso à cultura, à informação e à comunicação a nível global. Como abordar no portfólio? Reflita sobre a evolução de um meio de comunicação como a televisão ou o rádio e as transformações que a tecnologia, como as redes sociais ou as plataformas de streaming, trouxeram na forma como acedemos à cultura e nos comunicamos. Fale sobre o impacto da evolução dos smartphones na comunicação global, na utilização da língua e no acesso a diferentes culturas. Explique os prós, como a conexão mundial, e os contras, como a desinformação e a pirataria, das novas tecnologias. Como isso motivou a usar equipamentos para enriquecer a sua comunicação cultural. Diferença para a STC. A perspectiva STC aprofundaria os avanços tecnológicos nos transportes, como a evolução dos motores e a sua relação com a poluição ou as leis científicas por trás do funcionamento dos equipamentos ao longo da história. A sua avaliação na área de cultura, língua e comunicação. A avaliação do seu percurso no RVCC é feita através de um sistema que utiliza uma escala de 1 a 5 para cada domínio de referência nas suas unidades de competência. Compreender o que cada pontuação significa é crucial para o seu sucesso. Eis como a escala funciona. 1. Não abordou a competência, não apresentou evidências ou reflexões sobre o tema. 2. Abordou superficialmente, mencionou o tema, mas sem o aprofundar ou dar a sua opinião. 3. Abordou com pesquisas, demonstrou iniciativa ao pesquisar e expressar uma opinião sobre o assunto. 4. Apresentou saberes reais, apresentou os conhecimentos que já detinha de forma articulada, refletindo sobre eles. 5. Evidenciou a competência. Esta é a pontuação máxima. Demonstrou capacidade de intervenção, autonomia e argumentação sólida. Por exemplo, na unidade de competência equipamentos e sistemas técnicos, se apenas descrever o funcionamento do seu smartwatch, não será suficiente. Para atingir o nível 5, terá de ir mais além, demonstrando como o smartwatch lhe dá autonomia, demonstrar de forma argumentada como o utiliza para interagir com o mundo e qual o seu impacto cultural e comunicativo na sua vida. A sua reflexão é o que leva à pontuação. Os formadores irão identificar estes indícios no seu portfólio para pontuar o seu trabalho. A chave é a profundidade da sua reflexão e a sua capacidade de demonstrar não apenas o que sabe, mas o que consegue fazer com esse conhecimento. Para validar uma unidade de competência, a regra é clara. É preciso ter pelo menos um domínio de referência pontuado a 5 e pelo menos mais um com uma pontuação de 3 ou superior. Vejamos como isso funciona, usando a unidade de competência de equipamentos e sistemas técnicos como exemplo. Teve as pontuações 5, 5, 1 e 1. Logo a UC é validada. Por quê? Porque cumpriu os critérios. Tem um DR com 5 e outro com pontuação igual ou superior a 3, ou seja, o segundo DR também tem 5.
Isto demonstra que explorou em profundidade, por exemplo, os equipamentos domésticos, o DR1, e os equipamentos profissionais, o DR2. Quanto ao exemplo da saúde, as pontuações são de 1, 1, 3 e 2. Logo, a UC não é validada, pois não há nenhum DR com a pontuação 5. Outro exemplo é o de saberes fundamentais com as pontuações de 3, 4, 4 e 3. A UC também não é validada. Apesar de ter todos os DR acima de 3, falta pelo menos um DR com pontuação 5. Para ter sucesso, a sua meta deve ser aprofundar, com exemplos, pelo menos 2 domínios de referência em cada unidade de competência, garantindo que um deles atinja o nível de excelência 5. Em resumo, a área de cultura, língua e comunicação e a sua unidade de equipamentos e sistemas técnicos focam-se na forma como usa a tecnologia para comunicar, aceder e interpretar informação. A sua experiência com a tecnologia, a linguagem e a cultura é o que vai dar corpo ao seu portfólio nesta área. Para ter sucesso, a sua abordagem deve ser reflexiva e não apenas descritiva. Lembre-se destas dicas para o seu trabalho. Reflita, não descreva somente. O mais importante é a sua capacidade de pensar criticamente sobre o que fez. Explique o porquê e o como das suas ações para mostrar que compreende a competência. Use exemplos e evidências. O seu portfólio é a sua vitrine. Use exemplos reais e concretos, como fotos, documentos ou relatos, para comprovar o que está a dizer. Sempre que precisar, não hesite em procurar apoio junto da sua técnica de orientação e dos formadores. Eles estão aqui para ajudar. A sua dedicação é-lhe que o vai aproximar do seu objetivo, o diploma do 12º ano. O Centro Qualifica de Lagoa está aqui para ajudar nesta jornada. Contacte-nos se tiver dúvidas e bom trabalho.